Olá pessoal, vim mostrar meus compridos, né, chegado. Amanhã eu faço aniversário e aí eu acabei comprando 2 livrinhos pra me presentear. E aí vamos abrir aqui pra vê-los. Vou tentar voltar a postar vídeos, na verdade começar a postar, né, porque eu postei um vídeo há muito tempo atrás e acabei não postando outros. Foi até a minha coleção da Darkside. E aí agora eu vou começar a fazer novamente esses vídeos de conteúdo literário, talvez um pouco da rotina. E aí, de costume, geralmente no meu aniversário, eu compro algum livro pra mim, comemorando, né, que eu mereço. E aí esse ano eu comprei 2. Decidi de última hora, e aí acabei de receber os 2 livrinhos. Um é um livro que eu já ouvi falar muito, que é um livro de cabeceira pra muitas pessoas, que é o Livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. É um livro que eu já tenho curiosidade de ler há muito tempo. Tinha uma edição que eu não gostava muito, mas a Companhia das Letras lançou uma nova edição. E aí é como se... ele parece ser tipo reflexões, né? Pelo pouco que eu tive dando uma olhada. E aí tá aqui o Livro do Desassossego. Eu pretendo ler o quanto antes. Acho que eu vou começar a ler hoje já, na realidade. Como eu tô vendo aqui, realmente são reflexões. 399, 481. Tem uns numerozinhos, ó, das reflexões aqui. O outro livro é um escritor que eu já tinha lido um livro dele, publicado pela Antofágica, que tinha sido... Meu Deus, esqueci o nome do livro. É um livro curto, enfim, esqueci o nome do livro. Mas isso eu já tinha lido em 2023. Aí quando foi ano passado, eu li Crime e Castigo, um livro do Dostoiévski. Então eu gostei muito do Crime e Castigo. Há muito tempo que eu queria ler esse livro, mas não tinha lido porque eu achava que era um livro difícil de ler. E aí, por ter essa ideia de que era uma literatura mais difícil, eu acabei postergando a leitura do Dostoiévski. Mas li Crime e Castigo, não achei nada difícil, achei um livro incrível. Não fiz resenha ainda, só escrito mesmo. E acabei que fiquei muito curioso para ler outro livro dele, que é muito famoso, que é Os Irmãos Karamazov. Karamazov, enfim, não sei como se lê esse nome em russo, né? E aí tinha aquela edição que é 2 volumes, e tem uma edição volume único. Que eu acho que essa volume único é até uma edição nova. Eu comprei a edição volume único. Eu prefiro volumes únicos, assim. A não ser que seja coleção grande, tipo, por exemplo, As Crônicas de Nárnia, aí eu prefiro... Até esse eu acho que ainda prefiro o volume único. Eu gosto de volume único. A não ser que realmente seja um livro que seja seriado. Por exemplo, a Tetralogia Napolitana, da Helena Ferrante, são livros separados, mesmo que sejam continuidade. Harry Potter, por exemplo, também são livros separados. Mas Os Irmãos Karamazov não, era volume 1 e volume 2 é o mesmo livro. E aí eles lançaram uma edição que é volume único, eu aproveitei. Tem a tradução do Paulo Bezerra, que já é reconhecidamente como um grande tradutor do russo, né? Então é uma tradução direto do russo, que é uma coisa que eu sempre prezo nessas publicações de edições de livros russos, porque acho que você traduzir de uma tradução já perde muito o significado, né, e a essência das coisas. A tradução por si só já é um processo muito difícil, né, de você manter a essência, manter as coisas, os significados, algumas expressões que só existem naquele país de origem. E aí eu li um livro, inclusive, tinha uma edição muito bonita dos Irmãos Karamazov, mas quando eu fui ver, ela era traduzida do francês. Então, assim, já foi traduzido do russo para o francês e do francês para o português. Essa não, é direto do russo, é da editora 34, que é, assim, inquestionavelmente uma das melhores editoras no mercado, no quesito traduções das edições. Então acho que vai valer muito a pena. E aí, uma letra pequenininha. Então acho que vai ser uma leitura muito boa também. Pretendo ler esse ano, claro. Pretendo ler muita coisa esse ano, né? Me formei recentemente, então assim, tô trabalhando muito. Pra quem não sabe, né? Sou formado em medicina, então tô dando muito plantão, mas eu não queria me perder nos plantões ao ponto de não fazer algo que eu gosto muito, que é de ler. Então até um dos intuitos de gravar esse vídeo é pra
manter esse hábito da leitura, né? Ano passado, incrivelmente, eu consegui ler bastante, assim. Foi um ano que eu pensei que eu não ia conseguir ler, porque aconteceu muita coisa, estava no internato. E o internato era muitas horas. Na maternidade escola, quando eu rodei, passava de 40 horas tranquilamente. Mas eu consegui, foi um dos anos que eu li mais. Eu acho, eu li 17 livros, se eu não estiver enganado, foi 19. Não, acho que foi 17. Então, assim, nos últimos anos, foi um dos anos que eu li mais. Quando eu era adolescente, eu lia muito, muito mais. E chegava a 40, 50 livros por ano. Isso no ensino médio. E aí, na faculdade, eu acabei diminuindo muito essa quantidade de leitura. Ao ponto de que eu passei alguns anos sem ler, praticamente. E aí eu voltei a querer reintroduzir esse hábito em 2019. Em 2019 eu acho que eu li 4. No ano seguinte eu já li 9, foi 10. Depois eu fui pra 14. E esse último ano foi o ano que eu li mais. Pra esse ano eu tenho uma meta de ler 25 livros. O número, gente, não importa muito. Porém, como alguém que é muito organizado, assim, que curte muito a organização, eu coloquei esse número de 25. Mas eu queria prezar mais pela qualidade mesmo, sabe? Se eu ler 15 livros, mais 15 livros que eu gostei, que eu gosto, eu acho que já é, assim, muito gratificante e recompensador. Então, eu já comecei a ler um livro, inclusive, vou pegar aqui, que tá na minha frente. Para esse ano, o primeiro que eu tô lendo é o Manual da Faxineira, foi uma indicação do Livros da Paloma. Ele tá entre os 10 melhores livros do The New York Times e também saiu naqueles 100 melhores livros do século XXI. E aí, é um livro que eu comecei a ler, tô gostando muito. Li 54 páginas, eles são vários e vários contos, escrito pela Lúcia Berlin. E são contos escolhidos, né? Também é da editora Companhia das Letras. Tô gostando, tô lendo ele. Um dos próximos livros que eu vou ler é esse também, que também tá aqui, que é o Dom Quixote, né? Do Miguel de Cervantes, nessa edição lindíssima. Eu acho que deve ser o livro mais bonito que eu tenho agora na minha estante. Dos cerca de 300 livros que eu tenho, 280 mais ou menos. É um livro belíssimo. E aí eu comprei esse livro para ler esse ano também. É o volume 1, vai ter outro volume lançado pela Antofágica. A Antofágica sempre com as melhores edições, né? E outros 2 livros que também estão para ler, já que eu estou falando sobre os livros que eu quero ler esse ano, é esse, o Eva, que é Como o Corpo Feminino Conduziu 200 milhões de anos de evolução humana. É um livro de não ficção, que eu gostei muito da premissa, né? É um ponto que a gente não foca muito na ciência, né? O papel do feminino nesse processo evolutivo, né? Sim, não dá essa ênfase específica. E o outro é um livro que um amigo meu leu, gostou muito, o Felipe. E aí ele não parava de falar desse livro, sempre falando. E aí eu fiquei... Já era um livro que eu queria ler há um tempo, mas ele tá meio esgotado no mercado, então sempre tava muito caro. E aí apareceu de uma livraria que para clientes Primes era de graça, assim, a entrega. Então eu aproveitei, ó. É uma edição também muito bonita. Inclusive, a Intrínseca tá lançando outras edições desse escritor, né? Que é o Walter Isaacson, que eu já tenho outro livro dele, que é uma biografia também, que é A Decodificadora, da ganhadora do Nobel, Jennifer, não lembro o nome dela, mas a Jennifer, que ganhou o Nobel pela sua pesquisa com a RNA. Inclusive foi essa pesquisa que deu o arcabouço, assim, né, que possibilitou que as vacinas de Covid fossem desenvolvidas de forma tão rápida durante a pandemia, as vacinas de RNA mensageiro. E aí o Walter Isaacson, ele escreve muitas biografias, já escreveu sobre Isaac Newton, sobre o Steve Jobs, Isaac Newton, tem essa também dela, da Jennifer, né? E tem essa também do Leonardo da Vinci. Aí eles estão lançando umas novas edições, mas eu gosto muito dessa edição do Leonardo da Vinci, então comprei antes que ela se esgotasse totalmente no mercado. E por essa indicação do meu amigo Felipe, vou ler esse livro também esse ano ainda. Então, assim, são livros muito grandes, né, para serem lidos, mas espero que eu consiga ler, espero que eu consiga fazer outros vídeos para postar aqui para vocês e obrigado. Tchau, tchau.